desafio entender que Deus conta comigo e com você, para que nessa jornada de fé, o reino de Deus se expanda. Mais pessoas venham conhecer a Jesus. Mais pessoas tenham as suas vidas transformadas. Assim como aconteceu conosco. Só que quando a gente se depara com esse desafio, algumas coisas começam a acontecer, né? E a gente fala, como que eu vou praticar isso daí? Eu entendi o que o Eliel estava comunicando, eu entendi que a palavra de Deus fala sobre isso, mas como que eu coloco isso na prática? É por isso que o nosso tema hoje vai ser Aprenda Fazendo. Como que é o tema? Por que disso? Alguns dias atrás, o pastor Fábio Catalani estava ministrando na nossa comunidade aqui em Itaquera, e em algum momento da sua ministração, ele teve ali uma inspiração, e ele disse o seguinte: a fé é um espetáculo público. A nossa fé, aquilo que nós acreditamos, é um espetáculo público. E deixa eu te dizer, eu não estou dizendo que é um espetáculo no sentido de um show. Estou aqui fazendo uma performance. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o espetáculo público é que as pessoas que nos cercam, primeiro de tudo, elas precisam saber sobre a fé que você professa. Chega de ser crente James Bond, crente 007. Sabe o que quer dizer isso? Ninguém sabe quem é você. Eu professo essa fé, mas no meu ambiente de trabalho eu fico quietinho, não falo nada, sabe por quê? Porque eu não quero ser o crente chato. Ninguém sabe que tipo de fé nós professamos. E deixa eu te falar uma coisa. A fé que nós cremos é uma fé que move e que remove montanhas. Não é qualquer fé. Nós temos fé num Deus que por nós tudo executa, que nos deu autoridade de orarmos no nome do seu Filho, que se entregou na cruz por nós, e que nos revestiu de poder pelo Espírito Santo. Então, todas as vezes que nós orarmos, como nós fizemos aqui no início, nós oramos no poder do Espírito Santo, em nome do Filho Jesus, ao Deus que pode todas as coisas. Essa fé precisa ser anunciada. As pessoas que te cercam precisam saber. Aliás, elas precisam ver. Porque corre-se o risco de, num desafio como esse, você chegar amanhã no seu trabalho e começar a pregar. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Eis que o Senhor está dizendo: arrependa-te. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que as pessoas precisam saber da fé que nós professamos e que elas precisam ver diariamente cada passo de fé que nós praticamos. Pois nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Isso é o que diz a palavra de Deus. O justo viverá pela fé. E conforme nós vamos caminhando, dando esses passos de fé, a nossa vida vai testemunhando e as pessoas vão sabendo e vendo sobre essa fé. Mas eu tenho um terceiro passo. As pessoas que nos cercam precisam sentir essa fé que transforma. Como assim? Quantas pessoas passam dias do seu lado e estão sofrendo de uma enfermidade? Quantas pessoas que estão sentadas do seu lado estão padecendo na sua vida financeira, tendo dificuldade, sendo eu e você agentes de transformação
e deixando que essas pessoas não sintam o benefício da fé que nós temos. Tem um pastor que eu gosto muito de ouvir, que em determinado momento, ele estava um pouquinho exaltado na ministração, estava meio bravo. Mas ele disse assim: sabe por que tem um frango numa encruzilhada? E vocês já entenderam o que eu quis dizer com frango? Porque não tem um crente lá para orar, para declarar fé, para curar, para profetizar algo de Deus na vida dessa pessoa. Eu e você somos os agentes de transformação. E o desafio que nós teremos nessa série é promover, na minha e na sua vida, um anseio de que em qualquer lugar que nós estivermos, a gente vai orar. E as portas do céu serão abertas. E as pessoas serão curadas, as pessoas serão transformadas, casamentos serão reconciliados, porque a fé transforma. E já aconteceu assim na sua vida, já aconteceu assim na minha vida. E Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez conosco, Ele vai fazer com aqueles que cruzarem o nosso caminho. Quantos querem isso na sua vida? Você quer de verdade? Coloque as suas duas mãos para o céu e diga: Senhor, eu quero ter uma fé que transforma. Eu quero praticar diariamente essa fé. Pessoas serão curadas, vidas serão transformadas, provisão virá do céu, porque a tua palavra vai se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Creia nisso. Todos os discípulos e discípulas de Jesus são um agente de transformação de vidas. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35. A minha Bíblia está na versão NVI, Nova Versão Internacional, que nem é tão nova mais assim. Já tiveram vários outros que saíram depois do lançamento dessa versão, né? Mas o texto diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus estava pregando, ensinando, curando, e os seus discípulos estavam observando. De repente, Jesus diz assim: tem muita gente, uma multidão, é necessário que nós oremos ao Pai para que Ele envie trabalhadores. Você acha que os discípulos fizeram essa oração? Sim ou não? Eu tenho certeza que eles fizeram. Sabe por quê? Porque eu estou vendo a resposta de Deus aqui, ó. Você não falou que você quer ser um trabalhador, uma trabalhadora na obra de Deus? Então essa primeira parte da oração já foi respondida. Deus responde a oração. Continuamos. Capítulo 10 de Mateus.
Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O que Jesus fez? Chamou os seus discípulos e disse assim: a partir de agora, vocês têm autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A partir de agora, vocês têm autoridade para declarar a um espírito maligno: saia, e ele sairá. E você já tem essa autoridade, porque Jesus chamou os seus discípulos. Versículo 2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Versículo 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Você consegue imaginar essa cena? Olha o cenário. Jesus está ali, pregando, ensinando, curando, operando sinais e maravilhas. Os discípulos que ele tinha chamado estão aprendendo com Jesus e organizando o que nós podemos chamar aqui de palco de cada um daqueles espetáculos. De repente, Jesus vira para eles e diz: agora é a vez de vocês. Está vendo aquilo que eu estou fazendo? A bola agora está com vocês. Vocês vão fazer isso. Qual sentimento vocês acham que os discípulos tiveram? Imaginou a cena? O negócio acontecendo, uma régua altíssima, coisas que nunca ninguém tinha visto acontecendo, Jesus vem e começa a realizar. Daqui a pouco,
Jesus fala, vem aqui, discípulo. Vem aqui, você. Não, eu. Não, você, vem aqui. Vai lá e faz igual. Eu dou autoridade para que você vá. Não se preocupe com nada. Vá até uma cidade, encontre uma casa. Nesta casa você deve ficar até terminar o seu trabalho. Quanta profundidade tem aqui, meus irmãos. É ali que você deve ficar plantado. Não fique pulando de casa em casa. Não fique trocando de igreja em igreja. Fique plantado ali, até vocês terminarem aquilo que eu pedi para vocês fazerem. E o que vocês vão fazer? Abençoar aquelas pessoas. Vocês vão curar os enfermos. Vocês vão declarar liberdade aos cativos. Vocês vão restaurar casamentos. Você vai abençoar filhos. Você vai selar destinos. Você vai mudar a realidade de uma nação. E quando você sair dali, o seu trabalho está finalizado. Se aqueles que ali estiverem não forem dignos, sacuda a poeira dos pés de vocês quando saírem. Não se preocupem. O trabalho de vocês foi feito. A missão de vocês foi cumprida. A partir de agora, não é mais com vocês, discípulos. Haverá menor rigor para Sodoma e para Gomorra do que para eles. Acabou. Esse é o cenário. E duas observações importantes que eu quero compartilhar com vocês. Jesus quer nos tirar da zona de conforto. A primeira coisa, aqueles discípulos estavam numa zona de conforto. Aqueles discípulos estavam curtindo o momento e eu e você também curtiríamos aquilo. Seria maravilhoso caminhar com Jesus e ver tudo aquilo que ele estava realizando. Mas não é para isso que ele nos chamou. Ele nos chamou para praticarmos as mesmas obras que ele. É por isso que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, para quem quiser ser discípulo ou discípula de Jesus, não tem moleza. Se você perceber, quando ele chama cada um desses discípulos, nenhum deles estava desocupado. Todos estavam trabalhando, estudando, dedicado a alguma causa. Deus não vai te chamar quando você estiver ocioso. Deus vai te chamar para fazer algo grande, para mudar a realidade da sua família, da tua casa, do teu bairro, da tua cidade, da tua nação, quando você estiver mais atolado. Porque Ele quer sondar o teu coração. Ele quer saber aonde está o teu coração. Porque quantas pessoas vocacionadas deixaram passar o seu chamado por estarem preocupadas com qualquer outra coisa e não cumpriram o que a palavra de Deus diz. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Segunda observação, todo discípulo de Jesus será enviado. E nós, como igreja de Jesus, já fomos enviados. Esta é a missão da igreja de Jesus. Se você olhar novamente, lá naquele primeiro quadro, você vai ver o registro de Mateus, capítulo 28. A partir do verso 16, nós chamamos de a grande comissão. Neste caso, não eram mais 12, e sim 11 discípulos. Judas já tinha tido remorso, que é diferente de arrependimento, e tinha se enforcado por aquilo que ele havia feito. E o texto diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão
e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu e você, como igreja de Jesus, já fomos enviados. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar a tudo aquilo que eu lhes tenho dito. É por isso que essa comunidade valoriza tanto a palavra de Deus, porque é o cumprimento do nosso comissionamento. Quando eu e você meditamos na palavra de Deus, nós somos, por Deus, capacitados a cumprir a nossa missão, ensinando a outros como praticar, como viver essa fé que transforma. Mas então, se essa é a realidade, o que nos impede de cumprirmos esse nosso comissionamento? A nossa missão. O que impede? O que impede você e eu de operarmos milagres, como cura, como libertação de drogas, como restauração de casamentos, como reconciliação de filhos aos pais e pais aos filhos, como liberação de perdão? O que impede? Talvez seja o medo. Talvez seja a insegurança. Talvez seja achar que falta conhecimento ou capacitação. Se eu fizesse um curso, mas tem que ser um curso longo, uma faculdade, um seminário. Aí depois disso, talvez eu consiga cumprir. Mas na maioria das vezes, nem é isso que a gente pensa. Na maioria das vezes a gente tem medo. Não é? Senhor, será que eu devo fazer isso? Eu tenho exercitado isso na minha vida, sabia? Porque eu não sou diferente de vocês. Às vezes eu tenho medo. E o Senhor me dá algumas palavras para ministrar na vida de outras pessoas. E aí a gente fica assim, será que não é loucura da minha cabeça? Eu não vou falar não, tem nada a ver isso. E aí eu tenho me dedicado a fazer isso de forma mais intencional. E sabe o que tem acontecido? Deus tem falado com as pessoas. Outro dia liguei, no ano passado, para o Diego Boaventura, nosso líder do Ministério com Crianças. Tinha, no evento que teve aqui, na Plus Conference, tivemos uma conferência aqui nessa comunidade, e na hora do almoço, nos encontramos em alguns locais. Diego escolheu ir no shopping, eu com a minha família também, não combinamos, nos encontramos lá. Diego é uma pessoa que gosta de café, quem conhece sabe. E eu também gosto muito. Então, almoçamos separadamente, mas eu falei, Diego, vamos tomar um café? Precisava de um companheiro, ele falou, vamos lá. Tomamos um cafezinho. E ali, em 5 minutos, ele me falou de algumas coisas que ele estava orando. E acabou ali. Viemos embora, continuamos aqui na conferência e tudo bem. Determinado dia, estou lá em casa orando, e o Senhor me traz à memória o Diego. E me fala 3 palavras de direcionamento. O que veio na minha cabeça na hora? Medo. Loucura da minha cabeça, tem nada a ver. Lembrei do Diego, porque tomamos aquele café lá. Vou chamar o Diego para tomar café, não vou falar nada para ele não, vamos tomar outro café. Mas o Senhor me levou a mandar uma mensagem para o Diego, dizendo, Diego, como que está aquela área da sua vida que você me falou isso? Já tinha se passado, meus irmãos. Vou chutar, uns 6 meses. Depois que o Diego me retorna o áudio, ele diz, Eliel,
As palavras que Deus te deu são de direcionamento para uma decisão que eu preciso tomar nesta semana. Recebeu o direcionamento de Deus. Era na área profissional dele. Já está na nova empresa. Feliz da vida, abençoando a sua família, porque Deus quer nos usar. Mérito nenhum no Eliel. Quem deu a palavra e a direção foi Deus. O Eliel se propôs a ser um instrumento. Mas às vezes a gente tem medo. Às vezes a gente tem insegurança. Meu pai foi internado ontem com pancreatite. Aparentemente é algo simples. Mas o meu pai tem mal de Parkinson há 9 anos. Ele toma uns 30 comprimidos por dia. E tem uma idade mais avançada, e você sabe que ficar em hospital nunca é legal. Às vezes você chega lá bom e sai ruim. Mas meu pai teve que ficar internado, e está internado até agora. Previsão de alta é só na sexta-feira, e ontem eu fiquei lá boa parte do dia com ele. E na hora que eu estava indo embora, tchau pai, força pai, o Senhor é contigo. Dei 2 passos para trás, e o Espírito Santo falou: você não vai orar, não? Você prega lá, mas você não vai orar, não, é? Eu dei meia volta, chamei minha mãe que estava comigo e orei pelo meu pai. Mandei no grupo da família, dos irmãos, e a gente crê que o Senhor está cuidando dele, e que não vai ser nada de mal, e que qualquer procedimento que ele tenha que fazer, o Senhor é com ele. E eu mudei a minha fala lá no grupo. Falei, eu acredito em tudo isso daí, concordo. Mas eu orei para que ele não precise passar por procedimento nenhum. A minha fé que transforma pode impactar aqueles médicos e eles vão conhecer o Deus que por nós tudo executa, e a minha oração tem sido essa. Se Deus vai assim fazer, compete a Ele, não compete a mim. Mas a minha fé me permite orar dessa forma, e eu vou orar. Por que eu vou ficar orando a Deus que o procedimento seja um sucesso? Deus, que ele não precise passar pelo procedimento, que a sua vontade se cumpra. Se tiver que ir, eu sei que o Senhor estará com ele, eu sei que o Senhor vai guardar, mas a minha oração como filho é que ele seja curado milagrosamente. Porque você já fez tantos milagres na minha vida, porque o Senhor já realizou tantas coisas na minha vida, que isso daí que ele está passando não é nada, e eu confio em Ti. E é assim que eu vou caminhar, meus irmãos. E é assim que eu quero que você caminhe também. Sabe por quê? Porque não existe nenhum motivo justificável para que a gente não cumpra o nosso comissionamento. Eu vou parar de usar essa palavra. Vou falar missão. Para que a gente não cumpra a nossa missão. Sabe por quê? Porque quando você estuda a palavra de Deus, você vai perceber que Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. Ele já nos capacitou. Ele já colocou sobre as nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos. A não ser que você ainda esteja comprometido com o pecado. Entenda o que eu estou dizendo. Compromisso com o pecado. Porque pecador, todos nós somos. Nós estamos em aperfeiçoamento. Aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso, diz a palavra de Deus. E não é um pecado que nos impede de cumprir a nossa missão. Mas o compromisso com o pecado, sim. Atos capítulo 19 conta uma história de que Paulo estava sendo tão usado por Deus que até os lenços e aventais estavam curando as pessoas que eram tocadas por ele. De repente, 7 filhos de Seva, Atos 19, a partir do versículo 11, resolveram expulsar um demônio. Estava lá. E eles oraram assim: em nome de Jesus, do Deus ao qual Paulo serve,
Eu lhe ordeno que saia. Sabe o que o demônio fez? Paulo, eu sei quem é. Jesus, eu sei quem é. Mas e vocês? Quem são? E levaram um pau. Levaram uma surra. Foram embora espancados e nus. Porque estavam brincando com aquilo que Deus pede de nós. Então, se você tiver algum compromisso com o pecado, se arrependa antes de tentar orar por qualquer pessoa. Mude de atitude. Busque a fé que transforma a sua vida primeiro. Mas se você não tem compromisso com o pecado, meu irmão e minha irmã, você pode ser usado por Deus de forma poderosa. Quando você olha para a palavra de Deus, abre comigo Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Início do ministério dos discípulos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Atos capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O que Pedro disse? Porque as pessoas precisam ver a sua fé. Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ande. Versículo 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Louvando a Deus. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens, para que, vendo as nossas boas obras, glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Pedro operou um milagre no nome de Jesus, com a mesma autoridade que eu e você temos. Sabe o que aconteceu com ele? Ficou famoso. Ganhou 2 milhões de seguidores no Instagram. Sabe o que aconteceu com ele? Foi preso. Que é isso daí que vocês estão fazendo aí? Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Quer ser discípulo? Quer ser discípula de Jesus? Se prepare para sofrer perseguição. Vão te perseguir. Olha lá o crentinho. Olha lá a crentinha, tudo quer orar. É assim que a gente caminha, mesmo sendo perseguido. Porque nós cremos numa fé que transforma. Um pouquinho mais adiante, versículo 8. Soltaram Pedro e João no dia seguinte. E então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado,
saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. E este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João. Vendo o quê? Não eram aqueles caras que estavam com medo lá atrás, quando foram enviados? O que aconteceu com medo? Virou coragem. Assim como vai acontecer na minha e na sua vida. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado, em outras versões, e reconheceram que eles haviam andado com Jesus. Homens simples, como você e como eu, cheios do poder do Espírito Santo, curaram um aleijado e anunciaram diante de todas as autoridades que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É ao nome de Jesus toda a glória, toda a honra, todo o louvor e todo o poder. Eu e você fomos comissionados a anunciar as boas novas do Evangelho, declarando liberdade, restaurando vidas, restaurando casamentos, restaurando famílias, para que o nome de Jesus seja exaltado. E vai ser assim. Você vai ser esse agente de transformação aonde você for. Amém? 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 Vai ser assim na sua vida. O que não pode faltar? A única coisa que não pode faltar, os ministros em algum momento anunciaram aqui. A única coisa que não pode faltar é a presença de Deus. Ah, mas eu não tenho curso de teologia. Eu não tenho tanto conhecimento da Bíblia. Ah, eu não tenho eloquência. Ah, eu não... A única coisa que não pode faltar é a presença de Deus. Sucesso na sua vida é a presença de Deus em tudo aquilo que você fizer. 1 Crônicas, capítulo 13. Davi resolve trazer a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus, para retornar a Jerusalém. Naquele tempo, as guerras faziam com que o que era valioso fosse levado como despojo. E 1 Crônicas, capítulo 13, Davi se reúne com o povo e diz: eu acho bom a gente prestar um pouco mais de atenção quanto à arca. E se tem um subtítulo aí na sua Bíblia, na minha está dizendo o retorno da arca. Acontece algo ali enquanto eles estão movendo aquela arca, que os bois que carregavam tropeçam, e um dos homens que estava servindo toca naquela arca, e aquele homem morre naquele momento. De tão grande que era a presença de Deus. Algo puro e santo que não poderia ser tocado por homem nenhum. Davi então resolve deixar a arca na casa de Obed-Edom. Obed-Edom. 1 Crônicas 13. Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom de Gate. Versículo 14. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. Quanto tempo? 3 meses. E o Senhor
abençoou sua família e tudo que ele possuía. A presença de Deus vai abençoar a sua família e tudo que você possuir. Se você buscar a presença de Deus, que é a única coisa que não pode faltar para você cumprir com a sua missão, você vai orar e um aleijado vai andar. Para a glória de Deus. Gênesis capítulo 39. História de José, foi vendido pelos seus irmãos. E o capítulo 39, no verso 1, diz que José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele, quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que fazia prosperar tudo o que ele realizava, agradou-se de José, não é bobo, e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhes confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor, o que o Senhor fez? Abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. A bênção do Senhor, como consequência da presença dele na sua vida, vai abençoar qualquer pessoa que cruzar o seu caminho. Foi assim com José. Vai ser assim comigo e vai ser assim com você. Atos capítulo 10. Pedro é chamado na casa de Cornélio. Pedro está em Jope, orando, tem uma visão dos céus. Cornélio está orando, tem uma revelação, manda buscar Pedro. Pedro vem para a casa de Cornélio. O que para Pedro, naquele momento, seria algo impuro, porque Cornélio não era um judeu. E na visão que Pedro teve, Jesus revelou para ele que ele não deveria chamar de impuro ou profano aquilo que Deus tinha purificado. E no verso 34 de Atos capítulo 10, e eu vou finalizar com esse texto, diz que então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Se eu posso orar pela vida de alguém e esse alguém ser curado, você também pode. Cheios da presença de Deus. Mas de todas as nações, aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. É a presença de Deus que nos garante sucesso. Perca tudo na sua vida, mas não perca a presença de Deus. Perca tudo, mas não abra mão da presença de Deus. Versículo 39. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão,
por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Sabe o que está dizendo aqui? Está dizendo que Deus usa aqueles que já tiveram a vida transformada pela fé. Ele não aparece para qualquer pessoa, mas ele aparece para aqueles que o amam, que o temem e que fazem o que é justo. Enquanto Pedro ainda falava, versículo 44, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Meus irmãos, Pedro considerava impuro, ele não ia para aquela casa, mas Deus revelou para ele que aquilo que Deus torna puro, nós não podemos declarar impuro. Sabe aquela pessoa chata que você tem lá no trabalho? Sabe aquele parente familiar que você se esconde às vezes? Não chama de impuro, não. Deus morreu por eles também. Eu e você somos agentes de transformação. A fé que transforma, ela precisa nos motivar a agirmos aonde quer que a gente esteja.